Queridos irmãos, a graça e a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Gratidão por você estar aqui nesse canal Café com Bíblia. Me chamo Renato Evangelista e sim, mais uma vez, é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Olha só, hoje eu vou falar da lição de número 2, certo? A lição que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, dando continuidade aí à nossa lição. Então você que é novo no nosso canal, tá aqui pela primeira vez, se você gostar desse tutorial e você querer pelo menos dar um like, tá gente? Como sinônimo de gratidão, eu vou ser eternamente grato a você e desde já peço que o grande Deus abençoe sua vida. Amém? Bom, vamos dar seguimento. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que é aluno, que ama a escola bíblica, quer se inteirar sobre essa lição, eu vou falar de forma bem resumida. Essa lição é a lição de professores, tá, gente? Vou falar de forma resumida alguns pontos da lição. Principalmente o cristão ser o sal e ser a luz do mundo. Vamos lá. O textual da lição diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo de número 5, o versículo 13 e 14. Os versículos estão abreviados, tá? Verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, essa lição, mais uma vez, ela vai falar sobre os seus frutos, o seu caráter, o papel do cristão dentro da sociedade. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, o versículo do 11 ao 16, diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O 14 diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, por conta da claridão, ok? E o 15... nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E o 16, para finalizar: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Isso aqui me lembrou de João, capítulo 15, versículo 8 ao 9, que Jesus fala: e nisso é glorificado o Pai, que vocês vão, ou vade, e deis muitos frutos. Essa é a missão. O papel do cristão nesse mundo é dar frutos. Ok? Como toda boa árvore, você não dá fruto para si próprio. Você sempre dá frutos para alguém. Então nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Nós estamos aqui para alimentar multidões, alimentar pessoas. O papel do cristão está atrelado a ele dar frutos. E muitos frutos. E nisso é glorificado o Pai Celestial. Quem falou isso foi nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15. Eu não me lembro agora se é o versículo 8 ou o versículo 9, mas é um dos dois versos, depois os irmãos dão uma conferida. Bom, vamos lá. Aqui, como a lição dos professores, existe um planejamento de aula, ele vai falar de introdução, ele vai falar sobre a aplicação da lição, o objetivo da lição, que é apontar a função do sal e destacar a função da luz. Depois ele faz uma reflexão a respeito de você ser um influencer, né, nesse mundo que jaz no maligno, tá? É como se ele tivesse se pegando às redes sociais. As redes sociais hoje, gente, tem muito influência, né? Pessoas que influenciam a vida de outras pessoas. O cristão, desde que mundo é mundo, desde quando o Senhor Jesus constituiu a igreja, nós temos que ser influenciadores. Você estar aqui para influenciar vidas. Esse é o seu papel, tá? Você é um eterno influenciador, mas um influenciador dos frutos do Espírito, do caráter de Cristo. Amém, irmãos? Bom, a introdução, eu amo essa lição, porque assim, a palavra-chave dela ela é bem intuitiva. A outra falou sobre beatitude, né, que significa gozo pleno, alegria completa, alegria perfeita.
E essa é a palavra-chave, é influenciar, ou seja, você está aqui nessa terra para influenciar a vida de alguém. Então, é por isso que você tem a necessidade de se melhorar todo santo dia. A vereda do justo ela tem que ser como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até que seja um dia perfeito. Por quê? Porque você tem que melhorar para que a sua vida, os seus frutos, sirva de exemplo na vida das pessoas. A introdução diz: nessa lição enfatizaremos o papel do sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância dos seus discípulos no mundo, de ser o sal, né, e a luz do mundo. Ok? Como se iluminar nas trevas e aquela tempera, né, aquele tempero, né, que conserva o alimento que é o sal, somos chamados a influenciar o mundo atual. Introdução belíssima essa introdução. Então, tópico 1, sal, tempera e conserva. Esse primeiro subsídio, ele vai falar sobre uma definição do cloreto de sódio, tá? Que é do sal. Então ele vai falar que o sal é uma substância branca, serve como tempero, serve como conservante. A Bíblia traz 4 significados para o sal. Então é que ele vai dar um aparato, como é que eu posso dizer, mais na raiz da palavra sal, tá? Na palavra mais de definição mesmo. No subsídio 2, ele vai falar sobre a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, ok? Dar sabor ao alimento. O sal tem a função de preservar também o alimento. Então essas são as funções do sal. Então o cristão, ele tem que dar sabor e ele tem que preservar. Óbvio, tudo dentro de uma moderação, porque sal demais não presta e sal de menos, o alimento ele não fica com sabor. Então o sal ele tem que estar na medida certa, ou seja, o cristão ele tem que estar na medida certa. Você não pode ser muito salgado ou você também não pode ser insosso. Você tem que ser na medida, você tem que ser alguém que cause sabor onde você quer que você chegue. E o mais valioso de tudo, gente, não pregue aquilo que você não viva, porque você vai terminar escandalizando o evangelho. Tem muita gente que não suporta os evangélicos. Por quê? Porque nesse mundo tá cheio de gente que no púlpito é uma coisa, mas no dia a dia é outra. Então não pregue aquilo que você não vive. Você está estragando a caminhada cristã. Tem muita gente se escandalizando, ficando longe de Deus por talvez, não estou aqui querendo apontar dedos, mas por conta de muitos irmãos que falam uma coisa e na prática é totalmente diferente daquilo que está acostumado a falar em público. Então muito cuidado, peça ao Senhor Jesus misericórdia, porque se tiver alguns pontos na sua vida que precisa ser melhorada, aí sobe o Espírito Santo para mudar, mas você tem que dar lugar. Ok, irmãos? Tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo. Então nesse segundo subtópico, ele vai falar sobre a importância, tá, do sal. No terceiro ele fala, o cristão como sal. Como cristão devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Sal, gente, pega uma carne podre, que já está em deteriorização, verde, põe uma grande camada de sal e deixa por um dia. O que é que vai acontecer? Vai virar charque. Para quem entende do processo que estou falando, sabe? Ela vai deixar de ser podre, essa aqui é a realidade, só uma linguagem para você entender, e vai virar charque. Eu não estou dizendo que todo charque passa por esse processo, mas era a forma que era usada antigamente. Não se tinha geladeira, então você conservava a carne com sal. Há muitos anos quando se tinha geladeira. E até hoje as pessoas fazem carne de sol, fazem charque com sal. Então o sal ele tem a função de retirar a podridão da carne e tornar-se uma carne comestível. Essa também é uma outra função do sal. E o cristão, ele está aqui para isso. Através da palavra de Deus, dando o maior exemplo, através da vida dele, dos frutos, retirar a podridão desse mundo. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem.
Por isso que Jesus nos ensinou a gente dar outra face, porque a gente tem que ser diferente. A gente tem que amar quem nos odeia. É difícil, gente, isso é muito difícil, tá? É fácil falar, mas é muito difícil. Mas a gente tem que amar quem nos odeia e tem que perdoar aquele que mais prejudicou você. E orar pela pessoa que mais lhe persegue. Porque essa pessoa, ela é um Paulo da vida hoje perseguindo a igreja, mas amanhã ela pode ser o teu líder, a tua líder. Ok? Então esse é o papel do cristão. Nesse ponto, trazendo o papel do cristão como sal, na sinopse 1 diz que a síntese, o sal tem a função respectiva de dar sabor, conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, dando sabor a essa sociedade, tá, gente? E também retirando a podridão através da palavra e principalmente pregando através do nosso exemplo. Segundo ponto, fala, a luz ilumina lugares em trevas. Mais uma vez ele traz o conceito físico e metafórico da luz. A luz ela procede de corpos celestes, certo? Corpos que possuem luz própria, como o caso das estrelas. Lembrando que lua, planetas não têm luz própria, tá? São meros reflectores de outros objetos que possuem luz própria. Sol possui luz própria, as estrelas possuem luz própria. Agora a Lua e os planetas não têm luz própria, tá? Eles são meros reflectores através dos gases que tem na sua atmosfera. Então ele traz um conceito de luz, que a luz ela traz claridade, tá? A luz ela traz aquilo que está em oculto, tem vários significados para a luz. Então é capaz de iluminar os objetos e torná-lo visível em meio à escuridão. O papel da luz é iluminar tudo, é tornar as coisas mais nítidas, mais claras. É retirar aquilo que está em trevas, encoberto, para a luz, a função da luz. O ponto 2, o cristão como luz. Então, nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz. Bela observação. Jesus não fala que você deve ser, vós deveis ser o sal. Não, ele diz assim, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo, você já é. Você não tem que ser ainda, você já é essas coisas, você só precisa se policiar nas suas ações, ok? Quando eu falo você, irmãos, eu me refiro mais a mim do que a vocês, porque quando eu trago uma lição bíblica dessa, eu me refiro muito mais à minha pessoa que estou falando, porque eu sou o que mais aprende aqui do que os irmãos. Amém? Então quem fala tem um canal de mais aprender do que quem está ouvindo. Essa aqui é uma realidade. Então esse é o papel do cristão. Nós não devemos ser, nós já somos o sal da terra e a luz do mundo e a gente tem que se policiar nisso daí. Então belíssima observação do autor. Ele traz isso com muita ênfase. No reino de Deus o que se espera do cristão é que seja e viva como luz do mundo ao referir-se ao crente como luz. Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então, gente, mais importante, mais uma vez refletindo do que a gente falar, é o nosso agir. Esse é o mais importante. Subtópico 2 diz, a luz em lugares de trevas. O cristão, aonde ele chegar, ele tem que causar sabor, ele tem que iluminar o ambiente, ele tem que ser o centro das atenções. Pegue uma luz, uma lâmpada e ligue em meio a, sei lá, uma floresta ou um sítio, algo escuro. Então, naquele local, de longe, o que vai se destacar é a luz, porque o resto está tudo na escuridão, certo? Você tem que ser um ponto de luz em meio a uma densa trevas, em meio às pessoas que estão em trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas e você é a luz. Você não deve ser, você já é a luz, ok? Como eu também sou luz nesse mundo. Amém? Então esse é o papel do cristão, é espalhar essa luz pelo mundo. Veja, esse é o papel do cristão, ser a luz do mundo e o sal da terra. Sinopse 2 diz, a luz ilumina o ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, esses glorifiquem a Deus.
Seu papel é pregar com a sua vida e não só com as suas palavras. Amém? Subtópico 3 diz: discípulos que influenciam. Primeiro subtópico, sendo sal. Então, como que eu vou influenciar a vida das pessoas? Causando sabor, dando gosto. Que as pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida e dizem assim: cara, como aquele cara é iluminado, como ele é abençoado. Quando ele abre a boca, eu só vejo verdade, eu só vejo palavras de motivação, palavras de bênção. Lembre-se que da sua língua, da sua boca, segundo Tiago capítulo 3, só pode sair duas fontes. Ou você profere bênção ou profere maldição. Tem gente que diz: não, mas a gente tem que não. Não, meu irmão, Tiago é enfático de falar. Epístola de Tiago capítulo 3. Ou você é fonte de bênção ou você é fonte de maldição. Você tem que chegar no ambiente para abençoar as pessoas. Jesus disse que não cabe a você amaldiçoar ninguém. Ninguém. Você tem que ser fonte de vida e não fonte de morte. Ok, irmãos? Onde você chegar e abrir a sua boca, todas as suas palavras têm que criar sabor. As pessoas têm que parar para lhe escutar e querer arrancar de você ali um pouco de sabedoria da parte de Deus. Por isso se faz interessante para o cristão meditar na palavra de dia e de noite. Você está alimentando sua mente. Você está alimentando sua mente constantemente, de dia e de noite. Você está criando uma repetição mental de alimentação da mente. Seus olhos estão vendo a palavra, seu ouvido está escutando a palavra, você está pronunciando a palavra, você está vivendo 24 horas a palavra. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Alimente sua mente, ela vai alimentar o seu coração. E sempre que você abrir a boca para falar, você vai causar impressão. As pessoas vão querer parar para te escutar, porque você é uma pessoa que tem algo de grande valor no abrir e no fechar da sua boca. Por isso que no capítulo 1, versículo 5, Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ok? Oséias fala que meu povo se pede que ele falta conhecimento. O escritor Provérbios, ele escreve no 4:3: de tudo que você tem que buscar, busca a sabedoria. Ela é a primeira forma que você tem que buscar. E depois, vende tudo que você tem e possui o entendimento, ou seja, o conhecimento. Olha que o escritor Provérbios está dizendo: busque a sabedoria e o conhecimento. Nada vai parar você. Você será uma pessoa imparável. No abrir e no fechar da sua boca, as pessoas vão ter prazer de te escutar, porque você é uma pessoa que tem equilíbrio nas áreas da sua vida, principalmente no seu conhecimento. Alimente sua mente, ela vai alimentar o seu coração. E quando você abrir a sua boca, vai ser daquilo que o seu coração está cheio. Amém? Então, nesse exemplo, com o cristão como influenciador, sendo sal, sendo luz. Ok? Isso que o cristão influencia. Esse é o papel da influência, irmão. Aqui no subtópico, Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo, que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, que a nossa pátria não é nessa terra, mas é no céu, cuja referência são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e de uma prática de boas obras levará o homem a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo: veja prudentemente como andais. Efésios capítulo 5, versículo 15, que ele fala dos frutos do Espírito. Sinopse do 3: os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Amém, irmãos? Conclusão: nesse mundo denominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Então é através do seu testemunho que as pessoas olharão para você e glorificarão o Pai que está no céu, como o Senhor Jesus falou.
Não acabe com esse pensamento de dizer assim: ah, não precisa agradar ninguém, eu só vou agradar a Deus. Querido, nesse mundo, sim, você precisa agradar a Deus, dando exemplo às pessoas da sua vida. Nesse mundo, você tem por obrigação de ter bons frutos para que sua vida seja um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, sim, você tem que vigiar naquilo que você fala e na forma com que você anda. Eu não estou dizendo que você não vai poder se interagir com as pessoas, você não vai poder ir para uma festa, você não vai poder você jogar um futebol. Gente, não tem nada a ver. Esporte não tem nada a ver com fé. Eu estou fazendo esporte e vou para o inferno. Não tem nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O esporte é bom para a sua saúde. No meio do esporte, existem pessoas que precisam ouvir Jesus. Nem dentro de uma academia, existem pessoas que precisam escutar sobre Jesus. Em todas as esferas da sociedade, existem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Desde a pessoa que mora debaixo da ponte, numa favela, a pessoa que mora numa cobertura, numa praia ou numa fazenda, ou lá em Brasília, no meio dos políticos, seja onde for, existem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Seja a camada da sociedade que você esteja inserida, você precisa ser exemplo, pregando mais com a sua vida do que com as suas palavras. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esquece que, pelo menos, gente, eu vou te chamar aqui para você, em gratidão, tá? Pelo menos um like e comentar aqui embaixo um amém para ajudar na monetização do canal. Deus te abençoe sua vida, sua casa, e que a divina sabedoria guie sua vida, sua caminhada em todos os momentos da sua vida, em todas as suas obras, no entrar e no sair. Amém e até o próximo tutorial.